Beleza, boa tarde, pessoal. Bom, o Zé é primeiro é presencial, né? Porque eu tive uma presencial que ele estava online, por isso que ele está falando. Sintam-se abraçados também aí, né? Não aguento mais aquelas telinhas, cara. Isso aqui, ó, saber que as pessoas estão aqui. Ah, que maravilha, existe. É bom, né? Tá bom? É bom, né, gente? Poder estar assim, não é? Boa. A gente viu várias palestras aí, eu queria que todo mundo batesse palma para todo mundo que veio até agora, né? Veio compartilhar aqui, pô. É muito legal ver aqui todo mundo trabalhando, aprendendo, compartilhando conhecimento. E aí o que a gente preparou hoje para vocês é talvez falar uma coisa que a gente não fala, né? Não é só os acertos, mas e as falhas? Cadê que a galera não fala? Aonde fez o, né? Deu uma escorregada. A gente aprende com elas. Então a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. E aí eu acho que a nossa colocação tem 4 partes. Primeira parte é para vocês conhecerem um pouquinho a gente, claro. Mas as duas do meio, que é a essência, que é os 40 minutos mais ou menos que a gente vai estar falando aqui, é sobre verdadeiramente o uso das ferramentas que a gente está falando aqui. E aí também os escorregadinhos e talvez algo a mais no final. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá, tá bom? Boa. Bom, só para a gente se apresentar, para quem não conhece, eu sou o José JR, sou VIP, vim lá do interior do Paraná. Quem que é do interior do Paraná? Levanta a mão aí. Aê, tem gente, olha lá. Só 2, mas tudo bem. Sou pé vermelho e é uma alegria estar aqui com todos vocês aqui, tá bom? Eu sou o Samuca, pode me chamar de Samuca. Eu estou VIP, estou morando lá no interior do Paraná, mas eu sou de Presidente Prudente, São Paulo. Eu sou paulista, tá? Sou paulista. Mas eu estou VIP, tá, gente? Estou VIP. Tá bom. E aí a gente não gosta muito de se apresentar, tá aí os blá blá blá, tá bom? Eu vou passar rapidinho. Se alguém quiser, entra lá no LinkedIn, conecta com a gente e a gente vai ter o maior prazer de estar falando com todo mundo, tá? Apresentar um pouquinho a K21 para vocês conhecerem. A K21 acho que é uma das empresas, não porque eu trabalho nela, mas foi um dos valores que eu aceitei entrar, é que ela se preocupa em espalhar o conteúdo que ela mesma produz, que ela vê outras pessoas muito boas pelo mundo inteiro produzindo, impactando vidas, quanto mais, melhor. Esse é um dos valores que a gente tem na K21, então foi isso que eu entrei aí. Né? E é um dos motivos que a gente fez questão de aplicar aqui para poder contribuir e compartilhar, não só no Love the Problem, blogs que a gente tem, né, Samuel, que outras coisas, palestras, exato, mas trazer aqui para vocês também uma coisa que talvez seja um pouco novo na aplicação efetivamente. Só para vocês conhecerem um pouquinho, né, a gente, pela segunda Kanban University, hoje a K21 é a maior empresa do mundo em Kanban, número de AKTs, mas isso é métrica de vaidade, certo, pessoal? Então, a gente trouxe outras informações, porque a gente não quer cair em métrica de vaidade. Isso é lá no Fit for Purpose. Se você não fez o treinamento ainda, procura que tem treinamentos, tá bom, para serem feitos. O David agora ficou feliz, que eu estou fazendo propaganda para ele, né? Muito bom. Hoje são 15 KCPs, 25 KMPs, diretos trabalhando dentro da companhia. A gente atende basicamente quase que o mundo inteiro. Esses são alguns números de impacto, aí eu acho que isso é uma das coisas que a gente fala, acionável e pragmático, não é isso que a gente está falando aqui no Kanban? Então, está aqui números que a gente consegue, e é desses números e outros que não estão aqui que a gente se coloca, olha e tenta sempre estar ampliando, né? Fora números de empresas desse ano e de todos esses 13 anos, será? Eu errei ou 13, 14 anos de companhia? Bom, mais de 10 anos, vamos colocar o mais aí, que a gente não... Um dos que eu gosto muito é esse aqui, ó. Ter aplicado os 8 passos do Static. Os 8. Não sei se é alguém aqui no case de auditoria. 8. A gente não sabe se é o primeiro do mundo, mas a gente sabe que é um dos primeiros, tá? A gente não tem esse dado, o pessoal da Steph, né, e o pessoal da Kanban University os 8 não consigo confirmar ainda, mas a gente colocou os 8 passos aí do Static. Entre outros, tá bom? E já que a gente está falando de case e tudo mais, o que a gente vai trazer para vocês, claro, uma história, um case, para vocês conhecerem. Hoje, não dá para a gente abrir o nome da empresa, mas a gente espera estar abrindo o nome da empresa em breve, tá bom? Então, se não for aqui, a gente talvez online, ou quem sabe, no outro momento, a gente pode estar abrindo, tá? Exato. Grupo multinacional, 5 empresas, atuando em vários continentes, crescimento constante 2017, 18, 19, e aí o que acontece é que, né, dá o nosso 2020 e 2021,
Todo Quem mundo passou aqui aí viveu. 2020, 2021 aí, percebeu um problema assim, 2020, 2021, assim? Foi só, gente, né, só algumas empresas assim? Só essa? Ficou no passado, mais ou menos, né? A Ah. gente não lembra. Eu não lembro 2020, apagou um pouco da memória, de vez em quando eu fico dando uns relapsos, assim, né? As coisas Então, o que aconteceu é quadradinhas. que deu hit, todo mundo já sabe disso, a gente não vai bater nesse martelo, mas isso verdadeiramente impactou essa empresa também. Querendo ou não, todo mundo teve que correr atrás de alguma coisa, o que ninguém sabia o que era agora, né? Que tudo tinha mudado. Bom, com isso, o que aconteceu é que crise mundial, verdadeiramente, se a gente está falando de uma empresa que atende o mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro é muita coisa, né? Mas vários países, então a crise também estava chegando à porta, de alguma maneira, ou diretamente, ou em breve, né? Alguns meses chegaram, como a gente viu várias empresas, infelizmente aqui no Brasil, fechando, outras demitindo, não sei se vocês lembram disso, né? Várias empresas de tecnologia que estavam contratando um mês antes, começaram a demitir na hora, assim. É até triste a gente olhar, talvez você foi um deles que está aqui, espero que você já esteja recolocado. Bom, dado isso, pandemia abalou todas as estruturas, futuro totalmente incerto. Opa, volta. Tá aqui. O mundo se estruturando, como é que a gente podia ajudar? Então, a gente pegou o KMM para ver se esse negócio funcionava. Ou se era só um blá, blá, blá de um livro. Basicamente, a gente foi olhar, eu e o Samuca fomos olhar para ver se isso encaixava, certo, Samuel? Como a gente faz a evolução da gestão. Exato. Né? E aí, como é que esse negócio poderia nos ajudar? Então, pegamos ali... Quer trocar o microfone, Zé? Tá. Não, vai lá. Tá. E aí, será que o ECM ajuda? Quem aqui conhece o ECM? Quem aqui Levanta a mão conhece? aí. Quem conhece? Quem já usou? Quem já usou? Opa, então vamos lá. Tá? Quem não conhece, o ECM é um canvas dentro do KMM que a gente pode estar usando. É o Evolutionary Change Model, o modelo de mudança evolucionária, que nos ajuda a tentar fazer a evolução da empresa. Que o canvas não muda nada. Mais uma vez, né, quem muda somos nós. Né? Então, as pessoas que vão fazer a mudança acontecer. Então, vamos lá. Só que a empresa é grande, certo? Temos que fatiá-la. Não dá para começar a botar fogo em vários parquinhos. A gente não é bombeiro suficiente para acalmar todo esse fogo. Então, a gente separou pela Business Unit de consultoria. Isso é uma coisa importante, pessoal. Não adianta querer pegar tudo. Lembram, gente? Vamos pegar tudo. Não. Tá? E aquele negócio, selo, a empresa tem um selo de maturidade. Já sabem disso, né? A empresa não tem um selo de maturidade. Tudo bem? Já foi isso? Tá? Então, vamos aqui olhar para esse pedacinho e vamos ver o que está acontecendo neste pedaço, nessa Business Unit. E foi o que eu e o Zé resolvemos fazer para aplicar o ECM, trabalhar com o ECM. Então, a primeira dica que a gente já compartilha com vocês é isso, né? Olhar as empresas de maneira, ou as organizações, é o termo que a gente gosta de usar, né? Opa, organização. E organização pode ser uma empresa, pode ser um time, pode ser uma equipe, pode ser um departamento, um círculo, sei lá como é que a sua empresa se divide organizacionalmente, tá? Então, uma organização, um grupo de pessoas que se juntam para fazer alguma coisa. Tá? Essa é a visão que a gente usa dentro do KMM. Dado isso, a gente começou a preencher o ECM. Tá? Então, o ECM, para quem talvez nunca tenha visto, ele é dividido e a primeira parte que a gente preenche é o atualmente observado. A gente observa a empresa, como ela está, e começa a preencher. Então, vocês estão vendo aí verdadeiramente o preenchimento dele. Tá? Então, o resultado que a empresa estava buscando naquele momento, ou no caso aqui, a organização, ou parte dela, que é a unidade de consultoria. Né? Então, está aí alguns pontos que a gente observou. E alguns números importantes, né? Então, por exemplo, aumento de índice de satisfação do cliente. Opa, número 30%. Número pragmático, né? Números mesmo, né? Então, opa, evidências. Até porque aqui tem, né? Mas você pode encontrar alguém que não tem esse tipo de resultado, né, gente? Quem já encontrou? Vai perguntar qual é o resultado que a empresa está buscando, ninguém fala de números. Quem já viu isso aí ó, na vida? Se eu perguntar, talvez, para você, quem sabe o resultado esperado da companhia? Será que todo mundo aqui sabe responder? Da sua companhia, né? Fica aí a brincadeira e a provocação. A gente também identifica quais são as práticas, certo, Samuel? E aí a gente foi, algumas, claro, todas elas não dá para a gente mapear aqui. E a gente vai contar um segredo no final aqui. Já deixar spoiler para segurar a galera, hein? Spoiler. Então, por exemplo, canais de comunicação por cliente dentro da empresa. Então, a gente tinha alguns canais de comunicação. Essa galera tinha um canal de comunicação interessante.
agendas. Então, práticas que davam ali para a gente entender melhor como que essa empresa estava funcionando. Tá? E a outra parte que a gente vai entender aqui dentro do ECM é a cultura. Então, qual é a cultura da empresa? E a gente vai identificar como é, ou o que a empresa, no caso, se identifica com a cultura, o que é cultura para ela, não o que é para a gente. Esse é um detalhe que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente quer colocar exatamente o que é para nós, não, o que é a cultura para eles. E aí tem alguns pontos. Por exemplo, ato de liderança acontecia lá. Holocracia, a transparência acontecia através da holocracia. Né? E outros aí que vocês estão vendo. O que eu gosto é o respeito, né? Que tem tudo a ver com o método Kanban, né, gente? É um dos valores, né? Os valores do método Kanban, exato. Para quem não sabe, é o último lá embaixo, né? O que sustenta todos os outros. Entra no EKC lá está o desenho lá que mostra isso. Muito bem, dado isso aqui, a gente vai pegar o KMM, tá bom? Esse aqui é o mapa de práticas, e a gente vai tentar identificar quais são as práticas que tem lá no KMM, no Kanban Maturity Model, e ver o que a empresa está praticando ou não. E a gente cria esse mapa de calor que vocês estão vendo, tá? Tentando identificar se faz ou não faz naquele momento. Dado, vocês estão vendo que tem um mapa de calor. Já entenderam que um sinalzinho verde tem, amarelo mais ou menos, vermelho não está fazendo, e às vezes aparece um preto aí, tá? Se aparecer um preto é porque normalmente a gente coloca, pelo menos, né, Samuel, que é não available, né? Não é aplicado ali naquela empresa. Dado isso, a gente chegou nas características possíveis daquela empresa, olhando com o olhar, né, do KMM. Então, a maturidade seria 2. E aqui tem um alerta. Então, a gente entendeu o quê? A jornada que a gente tinha que fazer, já que a gente quer se tornar pessoas mais maduras, ou empresas mais maduras, não é assim? A gente vai sair do orientado ao cliente, então vamos para o 3. Bora lá, então. Como é que a gente faz esse negócio se o KMM funciona usando as estruturas, as práticas e a cultura que ele aplica, auxiliando a gente com os artefatos que ela entrega. Então, vamos gerenciar essa evolução. Não vai ser simplesmente faz aí, não. Vamos devagarinho fazer essa evolução. Tem gente que já percebeu, pelas caras das pessoas, tem gente que já percebeu uma das coisas aqui que a gente vai falar. Bom, primeira coisa que a gente faz lá no KMM, a gente pega as práticas de transição. Quem já olhou lá o mapa de práticas, tem lá transição e consolidação, certo? Então, identificamos aqui quais são as práticas que a gente gostaria, que identificamos que seria possível. Então, as práticas que aqui é mais empurrada, né? A gente vai, como agente de mudança, tenta aplicar para que as coisas aconteçam. A gente também identifica quais são, se passar, passou, quais são na parte cultural e de desenvolvimento de liderança, o que a gente vai estar fazendo ali para aquele momento. A gente identificou algumas coisas. E assim, a gente continua. Mas tem um ponto que a gente faz dentro do ECM, que é o que pode impedir a gente de continuar. Certo, Samuel? E aí a gente identificou as barreiras. E algumas barreiras importantes aqui, tá? Muitos atos heróicos ainda no nível gerencial, muitos atos heróicos, então que dificulta sair da maturidade 2. Aversão à liderança formal, a empresa que tinha muita aversão à liderança formal. Cultura de time estava muito enraigada, ainda tinha ali, sai do time, não sai do time, sai do time, sai do time. Por mais que a gente tinha colocado ali boa parte dos itens. Alguém vive isso também aqui, gente? Tipo, esse negócio de faz time aqui, não quer... Vive, né, gente? Faz frio lá fora, né? Não tem que ficar juntinho, né? Tem que ficar abraçado, né? Exato, muito enraigado. Então, a gente mapeou alguns desses itens aqui que poderiam dificultar ali a nossa evolução. Perfeito. Bom, aqui é um ponto de atenção. Esse daqui é o ponto de vista de quem fez e ajudou a construir. Isso não significa que todo o resto da companhia concordava. Porque quem está olhando são as pessoas que estão em cima se debruçando sobre o ECM, certo? Agora, tem um monte de gente que fazia parte do trabalho do dia a dia, dos seus papéis e cargos, que podem olhar o ECM e falar, não, isso aí não funcionou desse jeito, não. Aqui deu tudo certo. Então, isso pode acontecer. Então, cuidado na hora de a gente querer mostrar isso para a companhia como um todo, nós estamos na maturidade, porque, na verdade, não estamos. Né? Nós temos características de empresa de maturidade 2, 3, 1. Okay? Dado esse alerta para todo mundo, né, para a gente cuidar na hora de falar isso, a gente vai começar a consolidar essa evolução. Então, vamos pegar o ECM e vamos terminar de preencher ele para buscar quais são os próximos passos.
Então, vamos lá preencher ele. Temos aqui o que é desejado. O primeiro passo é, bom, se eu mapeei lá em cima o que a gente tinha na empresa de observado, né, os resultados, a cultura, agora, para onde a gente quer ir? O que é desejado? Quais são as hipóteses? Eu vou fazer vou fazer um spoilerzinho. Alguma coisa chama a atenção de vocês aqui? Tipo, de maturidade 2 para 3? O nosso desejo, acho que estava um pouquinho grande, não estava, não, gente? Acho que a gente estava pensando um pouquinho... acho que a gente pensou demais aqui, né? Pensamos todos nós com a empresa. Opa, a gente quer avançar muito rápido, talvez, ou muita coisa ao mesmo tempo. Né? Mas fica a dica aí do Samu. Olha, observa. Tá? Então, qual que é a dica aqui, gente? Quando vocês forem montar, observa um pouco também, na hora que vocês estiverem ali praticando, cuidado para também não dar um passinho grande demais. Aí indo ali. Tá? Vamos lá, Zé. Mais dados aqui, ó, interessante, resultado financeiro superiores a 20%, já mudou um pouquinho, né? Não era só satisfação de cliente, agora, né, o desejado já não, temos que entregar resultado de negócio. A empresa já começou a mudar a sua visão. Mais, né? Ela já tinha, mas começou a ampliar. As práticas que ela queria estar usando. E aqui, pontos culturais, né? Que eles estavam querendo. Então, tá bom. Quais são os pontos que a empresa está buscando? Bom, dado isso aqui, vamos para o nível 3. Como a gente combinou, que a gente acha que a gente tem que ir, bora lá trabalhar. E aí, vamos estabilizar o sistema, que é chamado dentro do KMM. Usar as práticas do KMM para realmente alcançar esses objetivos. Que aí são as práticas de consolidação que a gente vê lá no pôster de práticas. Escolhemos quais foram elas. Muito bem, escolhemos qual vai ser. Escolhemos também como desenvolver a cultura e a liderança. Então, o que a gente vai desenvolver na liderança? Só que preenchemos, evoluímos, está tudo certo? Não, porque preencher é uma coisa, botar esse negócio na prática, aí a gente só fez o preenchimento do que a gente queria. Né? E aí, como é que a gente sabe se a gente evoluiu ou não? Em 2 anos. Essa era, né, grande assim, 2 anos. 2 anos. A perna é Bom, longa. Foi longa. O trabalho compartilhando foi a primeira coisa aqui, né? Acho que pulou alguma coisa aí, não. Não. Não? Não. Acertos e falhas. Vamos lá. Cuidado para não gerar muito estresse no sistema. Básico que a gente já viu, né? Então, uma das coisas aqui foi implementado um sistema proprietário, né? E aí até uma discussão que eu e o Samuel tivemos, né? Que para mim pode ser normal, que eu fui exemplo, né? Fui o beta tester, então para mim usar um sistema novo, nossa, que legal, estou usando. Mas para o Samuel podia ter sido o estresse total. Depoimentos podem variar muito, sabe? Quando você faz uma mudança dentro da empresa. E aí, tá tendo conversa com o Zé, né? Por exemplo, hoje na empresa, hoje na K21, quando a gente dá treinamentos, vou contar aqui, Zé, a conversa que a gente está tendo. Eu e o Zé, a gente gosta muito de usar uma ferramenta que é o Miro, né? E aí o resto da K21 inteira usa o Mural. Interessante, né? Aí a gente falou assim, cara, se o pessoal da K21 falar assim, vamos parar de usar o Miro, eu vou ter revolução total para nós. Total não é revolução, é uma revolução, pô. Para a empresa, parece uma evoluçãozinha, né? Só 2 pessoas, então, né? Para mim, do Zé, vai ser uma baita de uma revolução, né? Porque todos os nossos treinamentos estão ali no Miro. O custo de mudar é altíssimo. Vocês concordam com a gente? Não é? Interessante. O prisma. Hashtag fica a dica para a galera da K21 que está aqui, por favor. Aí... Deixa o Miro quieto, galera. Deixa o Miro quieto. Não. Mas o ponto de aprendizado aqui é o seguinte, o que é revolução e evolução? Depende do ponto de vista. Exato, esse é o ponto. E a gente acha, não, estou evoluindo. Cara, uma mudança pequena pode ser uma revolução para alguém. E isso gera um monte de coisa. Esse é um grande aprendizado que rolou nessa empresa. Então, um deles aqui foi o overreaching. Tá? Então, a gente coloca práticas além do que o sistema tem capacidade de absorver. Isso a gente chama de overreaching. Bom, outro acerto e falha aí para compartilhar. Orientado ao cliente, a gente mapeou características do 2, né? Então, vamos para o 3, vamos virar o número 3 aqui. E aí, a gente criou um mapinha. Só que... Quem
Quem falou que tem que ser do 2 para o 3? Quem falou que o negócio é número inteiro? Será que não era melhor ter ido para a consolidação da transição? Então, vamos do 2 direto para o 3? Não. Primeiro, a gente consolida o meio do caminho, que são as práticas de transição, e depois a gente dá mais um pedaço de passo. E não o passo grande inteiro. Acho que a gente foi meio afoito, né, Zé? Tá bom, faz parte, né, gente? Aprendemos, né? Aprendemos. Compartilhando, certo? Estamos Então, compartilhando, aprendemos, né? dá para fazer, sim, com passos menores, consolidando. É mais fácil. E as pessoas, nós aqui, somos seres humanos, e mudança é uma coisa que a gente não é acostumado. Mesmo nós que falamos que temos que mudar. Porque a gente luta, não é verdade? É ou não é? Vocês praticam tudo em casa também, que vocês falam aí pela empresa? Tamo junto, tá, gente? Tamo junto. Outro acerto aqui, falha. A gente quis colocar esse ponto aqui. Definir a liderança a partir de um contrato com clientes. Quando a empresa foi fazer isso e a gente apoiando para acontecer, não funcionou. Não deu certo. Tá? Então foi falha. Erramos. Isso aqui foi demais. Foi um overreaching. Deu errado. Outro, foi criado um papel que gerencia expectativas com o cliente constantemente. E aí gerou, não para todos, mas gerou, na sua grande maioria, na nossa visão, que não foi uma coisa boa, certo, Samuel? E gerou atos heróicos, né? Atos heróicos. Manteve atos heróicos que a gente queria matar, né? Na maturidade 3 a gente não quer matar atos heróicos? Então, manteve os atos heróicos. Então, assim, não deu tão certo. E aí eu não vou abrir muito, mas atos heróicos acontecem de algumas maneiras. Tem outra palestra que o Samuel dão sobre isso. Porque aqui também o cliente empoderava, dava o poder de herói para o gerente, o papel que cuida daquele contrato. Então, isso acontece também. Não, só falo com ele. Não falo com mais ninguém. Então, a gente tentando diminuir, a gente aumentou os atos heróicos. Essa aí foi uma das grandes rasteiras que a gente tomou nesse processo. O outro aqui é uma dica que eu falo que é meio dolorido, tá, para quem gosta de OKR. Então, OKR estático com líderes explícitos. Isso é maravilhoso, a gente ensina isso, a gente deveria fazer, mas tem um detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem. Mais heróis. Líderes de OKR. Quem já viu esse papel aí no framework do OKR? Quem já viu? Quem não conhece o OKR, mantém a mão abaixada. Muito bem. Tem um papel, né, chamado líder de OKR. Ele vai liderar o OKR. Notícia para todo mundo. Ninguém lidera o OKR, tá? A gente lidera pessoas. E essa foi uma lição que foi aprendida aqui. Esse é o detalhe. Porque são as pessoas que vão gerar o resultado do OKR. E isso foi uma das coisas que até dentro da K21 eu lembro que eu falei com o Toledo sobre exatamente esse ponto o dia que eu fui convidado para ser líder de OKR também. O Toledo está lembrando aqui, né? Eu falei, ó, eu não lidero ninguém, cara. Como é que eu vou lidar? O OKR não dá para liderar, a gente precisa liderar pessoas. Legal? Então também foi uma falha. E é bom a gente falhar, porque a gente tem que só reconhecer ele para aprender. Por isso a gente está compartilhando com vocês. O uso do PB cresceu naturalmente entre todos. Tem acerto também, né, gente? Poxa vida, né? Não é só falha. Então, sistema proprietário, né? Sistema proprietário da sistema companhia. proprietário dessa empresa aqui. Então, depois do estresse, foi natural, quando o sistema estava funcionando, as coisas estavam legais, todo mundo começou, nossa, que bom, nossa, dá para melhorar. E aí, claro que os desenvolvedores levou uma enxurrada de sugestões, né? Porque aí todo mundo queria melhorar o sistema, Então, isso foi muito bom, foi natural, foi puxado. As próprias pessoas da companhia começaram a puxar para melhorar, porque gostavam dos resultados que estavam ali. Apesar de ter trocado o Miro, né? Trocar o Miro, né? No final, apesar do estresse inicial, depois a galera acabou aceitando. Então, bom, sucesso. Certo? Fizemos, tivemos o sucesso. Será? Porque tem um ponto aqui essencial do que a gente quer compartilhar com vocês. Cara, sucesso aqui eu só falei blá blá blá, gente. A história eu contei para vocês. Se a gente bater palma, a gente foi embora. Estamos felizes, certo? E cumprimos nosso papel. Tem um detalhe muito importante que a gente usa dentro do KMM. Evidências. Cadê a evidência do sucesso? Contar a história aqui foi fácil. A gente cria essa história, não é verdade? Você faz um cursinho de storytelling, todo mundo vai sair batendo palma. Com o grau lá em cima. Não, evidências. A gente precisa de evidências. Dados, artefatos. Opa, passou rápido demais, hein? Anedotas, observações. Né? E a gente tem alta confiabilidade e baixa confiabilidade, certo? Se são dados, dá para confiar muito mais do que simplesmente a observação que a gente vê. Só por mérito de curiosidade, isso está em um dos posters dos KMM, tá? Isso tem lá em um dos posters.
KMM. Então, cadê as evidências? Vamos trazer as evidências que as práticas realmente foram consolidadas. Então, uma delas, o fluxo da área comercial da companhia, da área de consultoria, começou a funcionar. Eles instalaram um novo sistema para começar a funcionar, ficou muito mais claro para todo mundo, principalmente para a área comercial, que às vezes se perdia com a quantidade de propostas e negócios que eram feitos pelo mundo inteiro que chegava, certo? Outra evidência que a gente mostrou, que a gente encontrou, limites de WIP, dados, quer dizer, a gente começou a tentar gerenciar o fluxo da entrada lá da área, número de contratos. A empresa tem capacidade de produção, no caso mesmo do trabalho do conhecimento, certo? Não dá para a gente atender 200 mil clientes ao mesmo tempo, não é isso? Então, a empresa também tinha que entender. Então, vamos experimentar o que é isso. Então, aqui, dados, isso aqui é chamado de verdade, como é que era? Fonte da verdade. Fonte da verdade. Né, a fonte da verdade. Quer saber? Vamos olhar no sistema. Quer saber? Vamos olhar os dados. Isso era a fonte da verdade. Novas responsabilidades ou novos papéis, tá bom? Foram criados para melhorar o processo. E aí os papéis, mais uma vez, né, até o método Kanban não prescreve o papel. Mais ou menos, né? O papel... mas a gente pode criar, o mais importante não é o papel em si, o nome, né, mas assim aquele efeito, aquele resultado que ele pode trazer. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que trazer. Importante. Né? O mais importante é isso. Um quadro de sistema Kanban na consultoria. Então, agora a gente conseguia enxergar lá com eles a história inteira, desde a entrada até o final. Então, a gente vê todos os contratos andando, se é um contrato de tipo de demanda aqui, né? Aí eu não vou entrar em detalhe, que aqui não precisa, né? A parte de sistema do Kanban, né? Tá tudo ali no quadro deles. Então, essas são evidências. Que a parte a gente já está acostumado, né? A parte já está acostumado. Fit for Purpose. A empresa começou a usar o Fit for Purpose na consultoria. Ó, vamos mudar. NPS, tá bom? Ótimo, maravilha. Vale para o IPO? Tá, pode até valer um dia no mercado financeiro e muitas coisas que o NPS vale, certo? Mas vamos aplicar o Fit for Purpose aqui. E assim foi feito. Coletando, melhorando, entendendo qual a necessidade do cliente e também os propósitos dele, para a gente poder adequar a empresa, se ela quer ir ou não, e tudo que o F4P aí, nos ensina. Resultado de negócio. Cadê o din-din? Porque muito legal a gente compartilhar tudo mais, mas o que mantém o sangue, que mantém uma empresa viva, o coração batendo, a gasolina, é money, certo, gente? Não vou ser hipócrita para falar que não. É isso que vai manter. Então, o resultado. Começou a ver no sistema novo, isso aqui é a foto lá do sistema novo, ó a margem, ó o ROI, e aí a empresa começou a enxergar as coisas melhores para tomar melhores decisões. Bom, resultado real da consultoria foi um aumento não de 20% que eles queriam atingir, mas bateram 29,32% e continua crescendo. Então, esses são os números dados da própria empresa nesses 2 anos. Gostaram? Todo mundo está meio silencioso nessa hora. Mas viu que eu falei que tinha um pedacinho a mais da palestra? Então, a gente queria compartilhar um pouquinho mais com vocês. Tá? Algo extra, algo a mais aqui, que não seria, a palestra deveria acabar, mas a gente quer compartilhar, esse é um conteúdo direto do treinamento que a gente vai falar para vocês. A gente quer compartilhar porque eu acho que é compartilhando que todo mundo cresce junto. Pelo menos é a minha opinião, do Samuel e todo mundo da K21. Lembra que ele falou no começo que a K21 gosta de compartilhar o que a gente inventa, o que a gente cria, o que a gente faz? É um pouco disso agora. A gente conta pelo mundo, então a gente vai trazer para vocês alguns pontos assim exclusivos sobre esse assunto que a gente fala dentro do treinamento. Primeiro, quando a gente usa o KMM, nas barreiras, conecte com as barreiras do KMM. Como assim? Primeiro, nós observamos as barreiras da empresa natural. A gente falou, o que a gente percebe nessa empresa? Aí, depois, a gente olhou para o KMM. Depois, nós trouxemos. Então, aqui são as barreiras que a gente percebeu na empresa. O que seriam barreiras naturais dessa empresa? Opa, será que eu consigo conectar com o que está escrito lá no KMM? Então, a gente não precisa pegar o mapa, como muita gente pregou durante muito tempo, de olhar a prática e prática. Não, você tem que usar. Não é isso, não é necessário fazer isso. Olha o que existe, e aí você faz esse deparo que o Samuel olhou, né? Então, vamos fazer um deparo. O que significa isso aqui? Pô, isso aqui significa, né, cultura de time é silo, né? Back-office, o time aqui não encontra. Então, talvez é falta de KPI voltado para cliente. E a gente começa a conectar para entender aonde significa a realidade da empresa,
com o KMM lá, o mapa de Isso prática. facilitou o trabalho de um jeito assim maravilhoso, maravilhoso. Mesma coisa com as práticas. A empresa não tem que estar usando o Kanban. Para a gente, não estou usando o Kanban, nem vou usar saber a maturidade da empresa. Não é essa a ideia. Quais são as práticas que você tem? X, Y, Z? Então tá. Essa prática gera qual resultado? Resultado que está conectado com uma prática lá do mapa de prática do KMM. Legal. Então é essa aqui que vocês estão vendo aqui que a gente fez diretamente lá. Legal? Essa aí foi outra sacada também. Então, o que está acontecendo? Conecta as práticas. Importantíssimo, valores culturais. A galera fazia check lá no KMM, foi divulgado isso também, a gente tem culpa no cartório aí, né? Todo mundo aí que viu no começo, de dar check nas práticas. Mas tem o lado cultural do próprio. A gente tem que ver se a cultura existe, quais são os valores. Então, que valores tem lá? Então, a gente conecta com os valores aqui também. Né? E aí, resultados seguem práticas. Práticas seguem cultura. Cultura segue os valores. E, claro, a gente tem que liderar com valores, né, Samuel? Exatamente. Quem já viu essa aqui? Isso aqui é o mantra do KMM, tá? Do Kanban Maturity Model. Dado isso, não é o Kanban que amadurece, né, Samuel? E sim a organização, pessoal. Então, por mais que a gente aplique as coisas, não vai ser o Kanban que vai estar amadurecendo, é a organização. E a organização não é só a empresa, mas é o grupo de pessoas, departamentos, áreas, é aquele grupo que está trabalhando para a gente amadurecer ela. Zé, volta o slide anterior, porque a gente quer bater foto. Aqui, ó. Esse Perdão. aí. Quem quer tirar foto aí? Vocês juntam a foto, né, Zé? Aqui, ó. Igual, né? A galera quer tirar Não apareceu aqui, a Samuel, galera não tá aqui. apareceu. Mas tudo Vai bem. tirar foto. Muito bem. Tá mais uma lá, vai lá, faz a pose aí. Você que pediu pra tirar. Bom, e agora? E a empresa de 2022? Porque a gente falou de 2020 e 2021, certo? Então, né? Isso vai ficar para Quem sabe ano que vem, né? ano que vem. Quem Tá sabe bom? ano que vem a gente conta outra história aqui. A gente conta a história do ano agora aqui. Beleza? Pessoal, para a gente abrir aqui, escaneie aí o QR Code. É uma alegria em nome da K21 e todos nós estamos aqui mais um ano aqui, não só patrocinando, mas participando e colaborando e trazendo conteúdo para todo mundo. Usem o cupom aí que o pessoal colocou. E perguntas agora, né? Muito bem, estamos abertos para perguntas.